É um absurdo total. E essa notícia é uma notícia triste. Porque o que nós estamos vendo é o Bolsonaro sendo conduzido ao abatedouro e não ao julgamento. Vou te mostrar, e nunca antes foi visto nada parecido na história do Brasil. Acompanha aí comigo. Que isso, Eu a correção nunca tá no vi. PP. A correção é palavra por palavra a mesma que foi feita no Jornal Nacional. Caraca. A informação foi errada, forma e conteúdo são iguais. Cara, isso é um crime, isso é criminoso. Não que atenue a culpabilidade da Globo e nem justifica o que o Bonner falou, mas explica a frase do Bonner, é isso aqui. Eu diria, então, que no momento que a gente vive, as redes sociais, nesse 2025, ainda são um enorme problema para a humanidade, para a civilidade e para o futuro da civilização. Ainda são. Eu adoraria que, dentro de menos de um ano, você me fizesse a mesma pergunta e eu dissesse, que bom, encontramos uma solução para o mal que as redes sociais têm feito. No momento, estamos lidando com esse mal, com as bolhas, com a intolerância crescente, com as pessoas se recusando a ouvir os diferentes e ainda tornando os diferentes seus alvos, porque inimigos. Isso é um produto claro, típico, inegável das redes sociais. Eu mandei um vídeo agora, eu não sei se a turma já pode, que é, assim, destrói completamente esse discursinho do William Bonner. Eu não me lembro, eu comecei a minha carreira em 1988, em telejornalismo, e a minha carreira quase toda foi feita no telejornalismo. Ainda que eu sempre tenha escrito para jornais e tal, seja colunista da Gazeta do Povo já há 5 anos, e tenha escrito para outros jornais, Diário Catarinense, O Liberal, Notícias do Dia, Recreio da Barra, que era um jornal de bairro que eu comecei minha carreira, eu nunca vi um erro tão crasso, tão absurdo, e um erro tão absurdo ser repetido e da mesma forma, e a correção ser feita absurdamente da mesma forma. Ninguém me tira da cabeça que esse vídeo que a gente vai ver, isso aí não foi uma estratégia, a criação de um ruído ou uma mensagem passada de forma errada deliberadamente para que as pessoas entendam como verdade. Não sei se a gente pode chamar já o vídeo. É um vídeo, eu acho que não vai ter problema nenhum não, é um vídeo que mescla uma notícia que foi dada no Jornal Nacional. Lembra mais ou menos naquela época em que houve problema com o Sérgio Moro. E... deixa eu ver, tem algum problema? Esse vídeo aí vai ter. Esse aí vai ter? Vai. Esse aí vai. Tem como botar só o áudio sem o vídeo? Dá. Coloca só o áudio, tira da tela ali, produção. Isso. E dá o play. Tem como mudar só o áudio? Dá o play agora. E afirmou que pediu ajuda ao então ministro Moro para ser blindado, mas não foi atendido. Moro, eu não quero que me blinde. Você tem Vocês uma repararam? missão. O Bonner fala, e afirmou que pediu ajuda a Sérgio Moro para ser blindado. E aí vem o que a gente chama de sonora, ou só de som do Bolsonaro, e ele diz que não, eles só esqueceram do não. Entendeu? O não, às vezes, o não muda o sentido da frase, sabe? Às vezes. Podemos soltar. De não deixar eu ser chantageado. Pode soltar. Deixa correr. E uma correção. não. Há pouco nós dissemos erroneamente que o presidente Bolsonaro tinha pedido ao então ministro Moro para ser blindado. Mas como nós mostramos na voz do próprio presidente, foi o contrário. Ele disse a Moro que não queria ser blindado. Repararam a nota, o que a gente chama de nota PEL, a nota de correção, como nós ouvimos na voz do próprio presidente da República, guardem bem as palavras que foram usadas. Então, horas depois, isso foi no Jornal Nacional. Horas depois, então o Jornal Nacional vai ao ar ali às 8 da noite, horas depois, no Jornal da Globo, entrada ao vivo de um repórter em Brasília, e vamos ver o que aconteceu. Pode soltar o áudio só. Eu tinha a missão de não deixar que ele fosse chantageado. Está feita a correção. Está feita a correção. Depois da sessão Globoplay. Boa noite. Boa noite. Jornal da Globo, 7 horas depois. Vinhetinha do Jornal da Globo. E afirmou que pediu ajuda ao então ministro Moro para ser blindado, mas não foi atendido. Vamos ouvir. Pausa. A gente não pode mostrar a imagem,
É um repórter entrando ao vivo, dizendo exatamente o que o William Bonner disse no Jornal Nacional. 7 horas depois. 7 horas depois, no que a gente chama de cabeça, né? Que é o texto que introduz uma reportagem. Ele diz que Bolsonaro pediu ajuda a Sérgio Moro para ser blindado e não foi atendido. E não que não pediu. O repórter deu a informação errada. Pode soltar. Agora há pouco eu disse erroneamente que o presidente Correção. Bolsonaro tinha pedido ao então ministro Moro para ser blindado. Mas como nós mostramos na voz do próprio presidente, foi o contrário. Ele disse a Moro que não queria ser blindado, mas que o ministro tinha a missão de não deixar que ele fosse chantageado. Está feita a correção. Isso. Renata? Está feita a correção. Gente, Que isso, eu a correção nunca tá no vi. TP. A correção é palavra por palavra a mesma que foi feita no Jornal Nacional. Caraca. A informação foi errada. Forma e conteúdo são iguais no Jornal Nacional e no Jornal da Globo 7 horas depois. Cara, isso é um crime, isso é criminoso. Ridículo, Ou seja, cara. quem fez o TP Eles já fizeram de já propósito. fizeram de propósito para inserir a Não, mentira. olha só, o que você tem de filtro num momento como esse? Você tem a matéria lá do Bolsonaro dizendo que não pediu para ser blindado, ela passou por um editor na Ilha Edição, um editor de imagem ao lado dele, o editor escreveu o texto lá, a cabeça que o William Bonner foi ler, o editor executivo, né, do Jornal Nacional, teoricamente, tem que dar uma olhada no texto, o editor-chefe tem que dar uma olhada no texto, o próprio William Bonner como apresentador... O editor-chefe é o próprio William Bonner. o próprio William Você Bonner. dá uma olhada no texto, ninguém reparou que estava faltando um não. Ninguém reparou. Aí você vai para o Jornal da Globo e o conteúdo errado se repete e todos da cadeia de filtragem ali, os editores, né? O editor executivo, o editor-chefe, ninguém repara que aquela informação já foi ao ar de forma errada no Jornal Nacional e que vai ser repetida e a correção é feita lá na voz do... Está feita... Até isso está feita tudo igual. Quer dizer, o repórter está na rua, está sem teleprompter, mas passaram para ele o erro do Jornal Nacional. Eu custo acreditar que ninguém tenha percebido que faltava um não desde o início. Não, então, é rede social? Isso é rede social? Ou isso está na Globo? Foi quem disse que o Bolsonaro fugiu da Polícia Federal com os filhos de jet ski? Foram as redes sociais que disseram isso? Sério, foram as redes sociais? O seu Jair. É o que o Alan estava falando. Quando eu era novo, né, assim, a verdade se estabelecia quando eu pegava o jornal O Globo na porta da minha casa e ela se confirmava, né, ou era atualizada no Jornal Nacional à noite. Acabou o monopólio da informação. Eles não são mais os donos da verdade, é isso que os incomoda. Exato. E aí usam esse tipo de artimanha e vêm falar mal das redes sociais quando fazem um papelão desse, cara. Isso é erro para demissão em série. Em série. Tchau. Vai, vaza. O que nós precisamos é de um exército de jornalistas após o seu curso, pelo amor de Deus. Não, esse vídeo, tá? Tem um módulo que eu abro com esse vídeo. Porque não tem como não usar um material desse. Eu tenho um módulo inteiro só de narrativas enviesadas e coisas absurdas desse tipo. Eu insisto, Lacombe e Max, em dizer da necessidade de pessoas qualificadas e que não querem entrar para a política eleitoreira, não quer ser vereador, não quer ser prefeito, não quer ser governador, que queiram uma mudança no Brasil. Nós não podemos ficar apenas achando que o Brasil irá mudar porque iremos eleger políticos. Nós precisamos dobrar as nossas mangas, nós precisamos atuar, nós precisamos de rádios, nós precisamos de TVs, nós precisamos de filmes, nós precisamos de documentários, nós precisamos de entretenimento, nós precisamos falar com o povão fora da política eleitoreira. Porque o que esses caras estão fazendo sabe quando você navega sozinho? Sabe aquele mar caribenho? Você fica ali sozinho, você não tem concorrente? É isso que eles querem. Eles querem mar turquesa, aquele azul turquesa, caribenho, onde só eles abrem a boca e falam. Só eles. Nós precisamos de um exército de jornalistas. Nós precisamos de um exército de advogados, exército de empresários. Assim, quando eu falo exército, é exército mesmo, para guerrear na informação
contra essas mentiras, contra essas canalices. Só que precisamos de pessoas qualificadas. Bom, E não adianta esperar isso das universidades. Eu tenho um caso da rede. Aliás, o Lula repetiu a mesma informação. Teve um caso na rede Manchete, eu não vou citar o nome da repórter na época, que disse que Getúlio Vargas se matou com um tiro na cabeça, quando foi um tiro no coração. A Basília, que foi demitida agora da CNN, né, ela disse que Chile e Peru não faziam parte da América do Sul, e que na bandeira do Brasil estava escrito independência ou morte, e não, né, impotência é morte, era um negócio de Viagra, né, não sei o que era exatamente. Cara, o que dizer, né? Eles não aguentam a concorrência das redes sociais, né? Antigamente, eles erravam, eles manipulavam, eles... Como é que você vai comparar? E ninguém rebatia, ninguém tinha como rebater. Como é que você vai comparar uma dessa com o Max? Aí você tem, já falamos sobre isso aqui, você tem aquela patética matéria do Jornal Nacional também, do William Bonner, sobre o porteiro do condomínio do Bolsonaro, que teoricamente, todo mundo sabia desde o início, inclusive o Jornal Nacional, que o Bolsonaro estava em Brasília, que ele não autorizou a entrada de ninguém envolvido no assassinato da Marielle no condomínio dele, mas o Jornal Nacional, assim mesmo, colocou aquela porcaria daquela matéria. Mais ou menos parecido com a tática que eles usaram com esses erros repetidos no Jornal Nacional e no Jornal da Globo. É uma matéria que, desde o início, eles próprios anunciam na cabeça do apresentador que é uma história que não bate, que o porteiro se enganou, ou sei lá como, que se enganou, mas eles insistem naquilo. Aí você pega alguém ali passando na hora, né? Alguém que passou na sala na hora em que ele falou que o Bolsonaro pediu ao Moro e queria ser blindado. Esqueceram não, a pessoa passou ali na hora. Bolsonaro é um cafajeste mesmo. Ou alguém passou na hora da reportagem do porteiro do condomínio. Você vê, Bolsonaro autorizou a entrada do matador da Marielle. O cara tá ali. É nisso que eles apostam. É nos leitores de Manchete, as pessoas que estão ali envolvidas com outras coisas, com afazeres domésticos. Que a gente né? sabe que a maioria não. Claro, uma televisão, ela não reina absoluta no ambiente, né? Tem um ambiente em volta ali interferindo, né? Criando ruídos. Então, a pessoa que está ali mais distraída, né? Ela vai comprar essa porcariada dessa narrativa que a Globo tenta impor. Né? É isso que eles fazem. Né? Então, eles escolhem as pautas que lhe interessam, por vários motivos, mercadológicos, financeiros, políticos, ideológicos, e contam aquela porcaria da maneira que eles bem entendem, né? Para enganar todo mundo, para levar todo mundo. E aí vem o William Bonner dizer que o Lula não deve mais nada à justiça. Vai te catar, cara. O Lacombe falou que eles são do mesmo saco. Eu não sei se são do mesmo saco, mas que a mãe é a mesma, é puta, com certeza. Olha. Eu achei que eu tava mandando pesado aqui no Vai Te Catar. Agora, não que atenue a culpabilidade da Globo e nem justifica o que o Bonner falou, mas explica a frase do Bonner, é isso aqui. Pode colocar na tela, produção. Isso aqui. Bandidos armados invadem estúdio da Globo e assaltam funcionários. Por quê? Porque é óbvio, isso é recado, irmão. Você é do Rio de Janeiro, sabe? Quem é do Rio de Janeiro sabe o que eu tô falando. Quem não é do Rio talvez vai ficar ali. O Ala tá indo longe demais. Vai ficar o Ala deve estar fazendo uma inferência muito, né, de coisas muito distantes, fazer relação de causa e efeito de coisas distantes. Quem é do Rio sabe, irmão. Quem é do Rio de Janeiro sabe. Bandido não vai lá ali é o que? Lagoa? Jardim Botânico. Jardim Jornalismo Botânico. e Jardim Botânico. Isso aí eu não sei se foi no Jardim Botânico. Foi, sabe aí, produção. Ou no Projac, né? Ou no Estúdios Globo lá. Acho aí não é nenhum dos dois. Não, isso é publicidade. Olha lá, tá dizendo ali, ó. Não, Zona Oeste. Então foi nos Estúdios Globo, que é antigo, a gente chamava de Projac, né? Projeto Jacarepaguá. Não foi no jornalismo. Olha lá, olha ali a imagem ali, ó. E tem o esporte agora, tá na Barra ali, mas no início da Barra. Então, eles foram lá. Você não chega ali, entendeu? Tem segurança ali. Não tem como. Não dá. O que tá escrito ali, produção? Bota a tela inteira ali e aumenta pra gente aí. O que é que tá escrito? Os trabalhadores foram rendidos e não teriam reagido à ação dos criminosos que fugiram momentos depois, pulando o muro e roubando um carro. Entendeu? Pegando gente simples, cara. Trabalha lá. Entendeu? É assim, ó. Se vocês não andarem na linha, que a gente vai fazer o que a gente quer. Você não deve nada à justiça. Isso não é um produto das redes sociais.
é um produto da cachola do Bonner e da turma que o cerca na Globo. Se voltando para o Lula, lembram, né? Naquela entrevista ao Jornal Nacional, antes das eleições de 2022, dizendo a ele: o senhor não deve nada à justiça. Agora, interessante, né? O Olavo é muito preciso, né? O professor Olavo dizia que os revolucionários eles gostam muito de fazer essa inversão. Gosta não, né? É uma tendência da mentalidade revolucionária você fazer toda uma inversão de causa, inversão de sujeito e objeto. E você vê o Bonner falando: as redes sociais são um grave problema para a humanidade. Se você pegar as palavras utilizadas por ele e colocar na pia e começar a lavar, não fica nada, é igual espuminha, sabe? Porque que sujeito é esse, as redes sociais? Né? Que sujeito é esse? É um troço abstrato, uma figura de linguagem. Porque o que ele está querendo dizer ali é que os usuários que utilizam as redes sociais são um problema para a humanidade. É isso que ele está querendo dizer. E eu iria além. Ele mesmo descreveu quais são as ações desses usuários que são um problema para a humanidade. Ele mesmo falou. As bolhas, né? Ele citou outras coisas ali. Como é que é? Intolerância religiosa? Eu não lembro se ele chegou a falar isso ali. Minerou aquele papinho de É sempre aqueles clichês de sempre. Agora, vamos lá. O que ele está dizendo é algo muito interessante. Problemas para a humanidade. Aí você pensa o quê? O que é um problema para a humanidade? Criminosos degolando a cabeça de seus adversários jogando bola com eles? Não. Um problema para a humanidade é um repórter que vai cobrir manifestação e eles matam esse repórter da Globo? Não. Isso não é um problema para a humanidade. Então vamos lá. Degolar a cabeça de opositores do narcotráfico, de inimigos, e jogar bola com a cabeça deles, literalmente, não é um problema. Ir a um hospital, como aconteceu na Bahia, degolar a cabeça de um inimigo de facção e deixar o corpo lá é um problema? Não. Matar um jornalista no pleno exercício de sua profissão, porque ele estava cobrindo o que os esquerdistas estavam fazendo, e fazer micro-ondas com o corpo dele, ou seja, colocar o corpo dele dentro de um monte de pneu e tacar fogo, né, até a fogo no corpo da pessoa viva, e ela morrer carbonizada, no método criado pelo Mandela, não é um problema. Dizer que narcotraficante com fuzil pode ser talvez um guarda-chuva, não é um problema. Veja... Peraí, você esqueceu da Eliane Cantanhede? Isso, exato. Mortezinha. Por que tá morrendo iraniano, mas não tá morrendo israelense? Ou, eu não me lembro quem foi, disseram ontem no chat que foi a Daniela Lima, mas alguém da Globo News também. Por que na operação policial do Jacarezinho, no Rio, morreram 25 criminosos e não morreu nenhum policial? Isso é rede social? Pois é. Ou seja, o que eles querem fazer? Eles querem mostrar para todo mundo que a internet, ela não só veio quebrar o monopólio da TV, como ela já estabilizou a quebra do monopólio. Ou seja, a internet já deixou de ser uma ameaça de quebra de monopólio, ela é absolutamente o estabelecimento da quebra de monopólio. Gente, é incrível como que quando o Brizola, esquerdistão, ali ó, Partido Comunista Chinês, maoísta, falava e criticava a Globo, hoje a esquerda, que está pagando a Globo, vira e fala assim: a gente não precisa mais de redes sociais, nós precisamos só da Globo. Então, Bonner, fala lá em nossa defesa, nós precisamos só do monopólio. O monopólio da rádio, que elegiu o prefeito, o monopólio da TV do Estado, que elegiu o governador, o monopólio das pesquisas, né? Ele estava falando de bolha, né? O monopólio das pesquisas pagas pelos partidos, paga pelos empresários, paga pelas TVs que queriam candidato X ou Y, né? Tudo isso está acabando. Porque agora qualquer pessoa pode acessar a internet, encaminhar um conteúdo, seja lá que conteúdo for, e o monopólio está quebrado. Qual prefeito aí da tua cidadezinha que agora só é eleito por causa de rádio? Eu acho que o pessoal vai dizer que ainda tem alguns. Sim, mas a internet está sendo um problema. Tanto é que teve prefeito que foi eleito pela internet. Como daquele prefeito lá de Sorocaba? Não foi de Sorocaba que foi eleito só pela internet? Um que teve uma ação policial contra ele também. Sim, mas
o Manga, né? Tem outro também, esqueci o nome agora. Ou seja, você já tem pessoas que estão sendo eleitas pelo trabalho que elas estão exercendo na internet. Eu não estou dizendo que isso é um trabalho bom ou ruim. Eu só estou falando o seguinte, mudou a arena. Mudou a arena e eles querem controlar. Eu